Glória a Deus. Bom, vamos aí dando continuidade ao estudo que nós estamos fazendo sobre a série de sermões que estamos fazendo com o Sermão do Monte. Estamos aí há mais de 2 meses já estudando o Sermão do Monte. Talvez você pense assim, nossa, mas quanto tempo falando só de um tema? Não, nós não estamos falando só de um tema. Nós estamos falando sobre diversos temas e a cada tema o Senhor tem nos ensinado algo. A cada tema o Senhor tem nos confrontado, tem avivado a nossa fé, tem nos ensinado, tem nos fortalecido. Então, é muito importante que a cada domingo, ainda que você não venha, você acompanhe lá a mensagem que está sendo postada. Toda semana as mensagens de domingo são postadas lá no nosso canal no YouTube, já para que você não perca uma mensagem sequer, para que você possa aprender e ser fortalecida pelo Senhor. Glória a Deus. Então vamos aí ler o texto para que a gente possa estudá-lo logo após fazermos a leitura extensa. Capítulo 6, versículo 5 em diante diz assim: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então, seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo que o pedem. Versículo 9. Vocês então orem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Versículo 14. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de... Amém. Bom, semana passada nós falamos sobre a ajuda aos necessitados e hoje nós vamos tratar um pouco sobre essa questão da oração. Igreja, infelizmente, nós estamos vivendo um tempo de muita escassez na vida espiritual do crente. Nós estamos vivendo um tempo de uma vida espiritual muito rasa, de uma vida espiritual muito limitada, onde a leitura bíblica é limitada, onde o jejum é limitado, onde a oração é limitada. Por quê? Nós estamos vivendo uma vida muito corrida. A cada dia nós colocamos cada vez mais tarefas na nossa agenda. Às vezes a gente sabe que não vai dar conta daquela obrigação, mas a gente quer inserir aquela obrigação na nossa agenda. Então, a nossa vida está se tornando corrida, cansativa, exausta, e com isso, tudo aquilo que é externo, tudo aquilo que é o quê? Externo, está roubando de nós aquilo que nós temos de mais importante para nós, que já entendemos quem somos aqui, somos peregrinos. Então, aquele que é peregrino, ele está nessa terra de passagem, porque ele sabe qual é o seu rumo, o seu destino. O meu e o seu destino é o céu. Só que o tempo que nós estamos vivendo aqui está nos roubando aquilo que precisamos fazer para termos uma vida de santificação diante do Senhor, para termos uma vida de comunhão com o Senhor. E isso tem nos distanciado, isso tem nos esfriado, isso tem feito com que a igreja do Senhor fique fria, fique morna, fique distante dele. E aí Jesus ele vai tratar a respeito da oração. Primeiro de tudo, a gente precisa entender o que é a oração. A oração ela é um diálogo com o Senhor.
A oração ela é um momento onde você pode colocar diante do Senhor todas as suas necessidades. E mais que colocar diante do Senhor todas as suas necessidades, você pode conversar com o Senhor. Sabe aquela conversa que você tem com o seu amigo, com a sua amiga, de quando você está tão cansado das coisas que têm acontecido na sua vida? E você fala para ele, você fala para ela o que você está passando, o que você está sentindo. Talvez aquele sentimento que está no seu coração, você expõe para aquela pessoa. A oração ela é isso. Ela é um diálogo, ela é uma conversa com o nosso Deus. E eu te pergunto, melhor que eu conversar com um amigo, será que não seria eu conversar com Deus? Será que não seria eu começar a desenvolver na minha vida um relacionamento com Deus? A oração, além de ser uma conversa com Deus, igreja, ela é aquele momento onde você gera intimidade com o Senhor. Você ama Deus? Você ama Deus? Eu amo ao Senhor, nós amamos ao Senhor. Mas se torna um amor estranho quando eu não me dedico a passar tempo com esse Deus. Seria muito estranho se eu dissesse que eu amo o meu esposo e eu não quisesse passar tempo com ele. Você que tem alguém na sua família que você ama, você diz que ama, mas se você não passa tempo com essa pessoa, que amor é esse que você tem por ele, que você tem por ela? Então a gente diz que ama o Senhor, mas nós não queremos passar tempo com o Senhor. Nós dizemos que queremos ir para o céu, mas não queremos ter o nosso momento de comunhão com o Senhor. Tudo por causa de tudo que está acontecendo nas nossas vidas externamente. E aí Jesus ele vai tratar da oração a respeito de como nós devemos orar, porque tinha pessoas naquela época que estavam orando, mas orando de maneira errada. Estavam orando com uma hipocrisia, porque aí Jesus ele já começa falando sobre isso. Vamos voltar, versículo 5. Ele diz, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. O que os hipócritas fazem? Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Nós precisamos entender a importância da nossa oração diante do Senhor, mas também como nós estamos orando para o Senhor. Nós estamos, desde aquela época já existia, mas com o passar do tempo parece que vai aumentando cada vez mais, essa questão da hipocrisia espiritual. Não, eu preciso que o outro veja o quão espiritual eu sou. Eu preciso que o outro saiba quantas vezes no dia eu oro. Eu preciso que o outro saiba como que é a minha oração. Olha como a minha oração é, olha como eu busco ao Senhor. Essas pessoas aqui, esses hipócritas, eles estavam fazendo exatamente dessa maneira, orando para serem vistos. Eles oravam, mas eles queriam que os outros o vissem orando. Aí talvez você diz assim, mas Luana, aqui na igreja nós oramos em pé. Aqui na igreja todos podem ver que nós estamos orando. Mas Jesus, ele sabia da intenção do coração daquelas pessoas. Às vezes a pessoa ela ora na igreja, mas ela não ora em casa. Às vezes a pessoa ela ora quando ela vem à igreja para buscar ao Senhor, ela abre a Bíblia para poder buscar ao Senhor, ter comunhão com o Senhor, mas ela não tem comunhão com o Senhor em casa. É a mesma coisa que esses hipócritas estavam fazendo, só que de formas diferentes. Seria hipocrisia da minha parte eu vir aqui orar com você, orar ao Senhor junto com você, se eu não tenho uma vida de comunhão com o Senhor na minha casa. É a mesma hipocrisia que Jesus estava querendo tratar na vida daquelas pessoas. Então ele diz, não façam isso, não orem dessa forma, de pé, para que sejam vistos. Ou seja, a oração que nós fazemos ao Senhor não deve ser com a intenção de que vejam, ou então de que pensem algo a respeito ao nosso nome. Ainda no versículo 5, ele vai continuar dizendo, eles gostam de ficar orando de pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos. Eu os asseguro que eles já receberam a sua recompensa. Aí ele continua no 6. Mas, quando você orar, vá para onde, igreja? Para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então veja bem, para fazer nós pensarmos, Jesus ele mostra essas duas situações. A situação do hipócrita, daquele que orava para ser visto, e ele mostra como que nós deveríamos orar. Ele fala, olha, aqueles ali, eles são hipócritas, eles estão orando para ser visto. Mas você, quando você for orar, você entra no seu quarto, você fecha a sua porta e você vai para o secreto. Diga comigo, secreto. Quando Jesus ele usa essa palavra secreto, a gente já logo consegue entender o que ele quer.
Secreto, quando a gente fala de secreto, nós estamos falando de intimidade e de singularidade. Deus, Ele quer a comunhão entre mim e Ele, entre você e Ele. Ele quer que a gente se distancie de tudo para termos a nossa comunhão com Ele. Ele quer que a gente se distancie, se esvazie de tudo para buscarmos a Ele e nos encontrarmos com Ele. Eu não posso me dizer uma cristã, uma mulher de Deus, se eu não tenho uma vida de oração, igreja. Eu não posso me dizer que busco ao Senhor, que amo ao Senhor, se eu não tenho uma vida de oração. Se eu não entro nesse quarto, se eu não fecho essa porta e eu não busco ter o meu momento em secreto com o Senhor. Quando Jesus ele fala também do secreto, ele está falando de sinceridade. Ele está dizendo assim que você não precisa que as pessoas saibam que você tem a sua comunhão com o Senhor. Basta que apenas o Senhor saiba. Basta que apenas o Senhor saiba que você busca a Ele em secreto. Quantas são as vezes em que nós fazemos isso para orarmos e buscarmos ao Senhor? Será que já faz meses, talvez anos, que nós entramos no nosso quarto, fechamos a nossa porta para orarmos ao Senhor? Mas Luana, minha vida ela é muito corrida, eu tenho muita coisa para fazer. Jesus ele não quer saber disso. Ele não quer saber o quanto a sua vida é corrida, o quanto você está cansado. Ele quer que você entre no seu quarto, que você feche a sua porta e que você o busque em secreto, que você fale com Ele em secreto. Ele não quer que a gente viva uma vida totalmente desgarrada, preocupada demais com tudo que é externo, sem termos uma comunhão com Deus. A oração, ela nos transforma, a oração nos liberta, a oração faz com que a gente possa conhecer cada vez mais ao Senhor. Então, se eu sou cristão e eu não oro, como eu sou transformado? Se eu sou cristão e eu não oro, como eu irei conhecer ao Senhor? Talvez você tenha se perguntado, quem é Deus? Eu vejo Deus na vida de fulano, eu vejo Deus na vida de ciclano, mas eu não estou vendo Deus na minha vida. Será que você tem buscado conhecer ao Senhor? Será que você tem entrado no seu quarto, fechado a sua porta, para poder falar com o Senhor? E mais que falar, ouvir o Senhor falando com você? Porque quando a gente fala de oração, a gente logo tem essa ideia, né? De que eu oro e eu somente falo. Não, a oração também é quando nós calamos a nossa voz, calamos o nosso coração para ouvir o Senhor falando conosco. Quem está compreendendo? E aí ele diz, mas quando você orar, você vai para o seu quarto, fecha a sua porta e ora ao seu pai, porque o seu pai em secreto, o seu pai que está em secreto. Aí ele diz, então, o seu pai que vê em secreto fará o quê? O recompensará. Então eu busco ao Senhor em secreto porque eu sei que o Senhor está me vendo em secreto. O Senhor não ouve a sua oração somente quando você vem à igreja. Sabe, às vezes a gente passa a semana inteira sem abrir a Bíblia e sem dizer um obrigado a Deus. Mas aí quando a gente vem na igreja, a gente acha que Deus ele vai ouvir a nossa oração somente se estivermos na igreja. Não. Enquanto você lava a louça, você pode orar ao Senhor, que o Senhor estará te ouvindo. Enquanto você vai do seu trabalho, da sua casa para o seu trabalho, você pode orar ao Senhor, porque o Senhor estará te ouvindo. Enquanto você cuida dos seus filhos, passa a sua roupa, enquanto você trabalha, você pode orar ao Senhor, porque o Senhor estará te ouvindo. Esse secreto que o Senhor fala não é somente no literal, de você entrar no quarto e fechar a sua porta, mas é o secreto do seu coração. Aquilo quando você liga o seu coração a Ele em oração para falar com Ele, independente de onde você esteja. Nós tendemos a arrumar desculpas para o nosso fracasso espiritual. É o nosso cansaço, são as nossas obrigações, são as nossas preocupações, são os nossos problemas, e assim a gente vai levando e levando e levando, e quando a gente vê, a nossa vida espiritual está totalmente destruída. Nós não oramos mais, nós não buscamos mais ao Senhor, nós não entramos mais nesse secreto que o Senhor nos convida a entrar todos os dias. Então Jesus ele diz, entra no seu quarto, fecha a sua porta em secreto, e o seu pai que está em secreto vai te recompensar.
E aí o versículo 7, ele continua ensinando a respeito de como orar. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, estão sendo o quê? Ouvidos. Sabe o que Jesus está querendo dizer aqui sobre essa questão da repetição? Não é que sempre você tem que ficar inventando novas palavras, ou então novas formas, ou então novos pedidos. Não, ele está falando de uma sinceridade. Porque às vezes a gente tem o pensamento de que, por exemplo, o Pai Nosso, ele é uma reza a ser feita. E o Pai Nosso, ele é um modelo de oração que o Senhor deu para nós. Nós vamos tratar pedacinho por pedacinho da oração. Mas o Senhor, ele não quer que a gente tenha essas vãs repetições, mas que cada vez que nós abrirmos a nossa boca, nós possamos orar ao Senhor com sinceridade. E colocar diante dele tudo aquilo que sentimos, que vivemos e que passamos. Você sabia que quando você chega cansado do seu trabalho, porque você teve um dia difícil, um dia ruim, o seu chefe fez algo contra você, ou então você acordou angustiado, você pode ir até o Senhor. E você pode orar ao Senhor, porque o Senhor irá ouvir você. Mas nós queremos falar com todos antes de falarmos com quem, igreja? Com o Senhor. Nós queremos ir até o marido primeiro, nós queremos ir até a amiga primeiro, nós queremos ir até a esposa primeiro, ou então queremos ficar calados e não falar nada para ninguém, nem mesmo para Deus. Mas o Senhor quer que o busquemos, que falemos com Ele, que tenhamos o hábito da oração. Então Jesus, ele fala, não façam como eles, que fazem essas vãs repetições, ou seja, ora com sinceridade. A oração sincera vai fazer com que você fale com o Senhor cada vez de forma diferente. A oração sincera vai fazer com que você busque ao Senhor cada vez mais de forma diferente. Ele diz, eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. E não é o muito falar, é a oração sincera, a oração que provém do íntimo do nosso coração. É sim você falar e você orar todos os dias, mas não com vãs repetições, porque o Senhor quer de nós sinceridade. Aí continua, eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Versículo 8, não seja igual a eles, porque... por falar, não seja igual a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Aí agora a gente vai entrar na questão da oração. Jesus ensinando como deve orar. Eu já ouvi muitas vezes pessoas dizendo assim, mas eu não sei como orar. Pronto. Aqui está um modelo de oração para mim e para você. Mas lembre-se, não uma oração para ser feita como uma reza. É um modelo de oração. Vamos entender esse modelo de oração que o Senhor deu para nós? Vamos dizer aí, versículo 9. Jesus vai dizer, Pai nosso que estais aonde? No céu. Santificado seja o teu nome. Veja bem, Jesus ele começa esse modelo de oração fazendo o quê? Reconhecendo a grandeza do Senhor, a sua soberania e a sua santidade. Então, quando eu oro, acima de tudo, eu preciso reconhecer a soberania do Senhor, a grandeza do Senhor e a santidade do Senhor. Como que eu vou entrar no meu momento de oração, não entrar na presença de Deus, amém? Nós vivemos na presença de Deus, diga eu vivo na presença de Deus. Nós não entramos, nós vivemos na presença de Deus, mas quando nós vamos orar ao Senhor, entrar em oração ao Senhor, eu preciso reconhecer a grandeza do Senhor. Deus, o Senhor é santo, o Senhor é perfeito, o Senhor é poderoso, eu sou pequeno, falho e insignificante. Então ele está dizendo, olha, quando vocês forem orarem, reconheça a grandeza desse Deus. Às vezes nós vamos orar ao Senhor e já colocamos diante dele todas as nossas necessidades, as nossas petições. Sabe aquela criança quando o pai chega em casa e a criança quer contar tudo o que aconteceu durante o dia para o pai? Sabe assim? Às vezes nas nossas orações nós somos exatamente assim. Vamos orar ao Senhor e já queremos colocar diante dele tudo aquilo que estamos sentindo, precisando, passando. Porque Senhor, meu marido assim, porque meu filho é assado, porque minha conta está desse jeito, porque eu estou cheio de problema. Ei! Chega diante do Senhor com reverência. Chega diante do Senhor reconhecendo o quão pequenino você é e o quão grande o nosso Deus é. Amém?
Então, Pai nosso, e veja bem, ele diz assim, não é meu Pai, ele é nosso, é o Deus de toda a terra, é o Deus de toda a humanidade. O meu Deus, ele é o seu Deus. O meu Pai é o seu Pai, que é o Pai de quem está lá no Amazonas, de quem está lá em outro país. Ele é Deus de todos. Então, Pai nosso, que estás aonde? No céu. Então, eu reconheço a sua grandeza, a sua majestade, a sua glória. É o Deus grande, o Deus poderoso da minha vida. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Olha que modelo de oração perfeito. Eu reconheço a grandeza de quem? Do Senhor. Eu reconheço a grandeza de Deus. E depois eu digo para Deus, Deus, que esse reino venha sobre a minha vida. Que o Senhor venha sobre a minha vida. E que seja feita a tua vontade, e não a nossa. Quando nós oramos, geralmente, 99,9% das vezes que nós oramos, nós queremos que o Senhor faça o quê? A nossa vontade. Senhor, porque eu preciso que o Senhor faça assim, 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 assim na minha vida. Porque eu preciso que o Senhor faça isso, isso, isso na vida de fulano, de ciclano. Nós não dizemos assim, Senhor, essa situação que eu estou passando, mas que seja feita a tua vontade. Faz o que o Senhor quer fazer, direciona da maneira que o Senhor quer direcionar. Não. Nós queremos que o Senhor faça a nossa vontade, mas o Senhor Jesus nos ensina que ao engrandecê-lo, ao santificá-lo, ao bendizê-lo, eu tenho que querer, desejar o reino dele para a minha vida e dizer a ele que seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Então, Senhor, que a tua vontade seja feita na minha vida, assim na terra como no céu, ou seja, em todos os lugares, em todas as situações, que a tua vontade prevaleça na minha vida. Será que nós temos cara para dizer isso a Deus? Será que alguém que você tanto ama num leito de dor, você quer que aquela pessoa viva, mas será que eu e você temos cara para dizer, Deus, que seja feita a tua vontade na vida dessa pessoa? E às vezes a vontade de Deus vai ser recolher aquela pessoa. Mas nós precisamos dizer, independente do que estará por vir, que seja feita a tua vontade. Mas eu preciso te lembrar que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Então nada do que o Senhor faça na minha e na sua vida, como vontade dele, irá nos prejudicar. Muito pelo contrário, vai nos forjar. O Senhor vai tirar algo de você, ou então o Senhor vai dar algo a você. Isso pode doer, isso pode fazer com que você sofra, mas você não estará perdendo, Deus estará te forjando. Então nós precisamos ter cara, ter peito, para dizer, Deus, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu estou aqui para viver aquilo que o Senhor quer que eu viva. Aí o 11 ele diz, dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Diga comigo em voz alta, dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Diga hoje. Então Jesus está dizendo, aquilo que você precisa hoje, peça para o hoje. Como que a gente pede, igreja? Para o ano que vem, para o ano que vem, daqui 5 anos a gente está pedindo para Deus fazer alguma coisa. É assim ou não é? Achei que era só eu que fazia essas coisas. A gente fica pensando, daqui 1 ano, daqui 2, ai Senhor, por que seja feita a tua vontade? A gente faz planos, planeja tudo e diz que seja feita a tua vontade. Mas o Senhor quer que a gente peça a Ele, Deus, dai-nos o pão de cada dia hoje. Senhor, providencia o maná de hoje. Traga para mim o que eu preciso hoje. Ah, Luana, mas e amanhã? O que vai acontecer amanhã, Senhor? O dia de amanhã pertence a Deus. Não importa o que você está passando hoje, o que você está vivendo hoje. Deus, Ele quer te providenciar o maná de hoje, a água de hoje, a comida de hoje, o dinheiro de hoje, o cobertor quentinho para te aquecer de hoje. Agora, por que tanto a gente fica com o nosso coração tão acelerado, pensando no ano que vem? Daqui 3 e 4 anos, 5 e 10 anos da nossa vida. Porque somos ansiosos. Porque temos um coração ansioso e mais que termos um coração ansioso, confiamos na força do quê? Do braço.
Achamos que tudo que vai vir sobre a nossa vida vai ser pela nossa conquista. Vai ser por aquilo que nós fizermos. Ei, nada do que você fizer hoje vai mudar o que Deus tem para você amanhã. Você pode rodar tudo que você tiver que rodar hoje. O que Deus tem para você amanhã vai ficar guardado e reservado para você e vai acontecer daquele jeito, independente do que você faça. Então Jesus ele está dizendo, ore dessa maneira: dai-nos o pão de cada dia, dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Será que eu e você podemos confiar no Senhor a esse ponto? De dizer, Deus, é o pão de hoje que eu estou recebendo, é o maná de hoje que eu estou recebendo, e sem reclamar, tá? Porque Deus mandava um maná todos os dias para o povo de Israel e ainda assim eles reclamavam. Reclamavam ou não reclamavam? Todo dia tinha alguma queixa para aquele povo fazer, mas Deus mandava. Como Deus ele vai mandar para mim e para você, mas eu tenho que ter peito de confiar em quem? No Senhor. Deus, o Senhor está mandando de hoje, então louvado seja o teu nome pelo que o Senhor mandou hoje. E louvado seja o Senhor por isso. Ai, mas foi tão pouquinho, eu queria mais. Amém, Senhor. Eu sei que o Senhor deu aquilo que eu preciso. Você acha que você precisa de 2, mas Deus sabe que você precisa só de 1, então Ele vai mandar só 1, Ele não vai mandar 2. Mas nós queremos 2. Porque nós pensamos que achamos o que é melhor para nós. Nós falamos das criancinhas, ai, mas criança é tão teimosa, ai, mas criança, a minha filha já está querendo andar sem segurar na minha mão. Nós somos assim diante de Deus. Nós queremos atravessar a rua sem segurar nas mãos de quem? De Deus. Porque a gente acha que a gente já sabe tudo, que a gente pode tudo. Mas devemos orar, dai-nos o pão de cada dia, o nosso pão de hoje. Versículo 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Aqui, Senhor, Ele vai tratar de misericórdia. Diga misericórdia. Ele vai tratar daquilo que Ele tem por mim, por você, e daquilo que eu tenho que ter pelo meu irmão. Então, Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, Jesus ele está ensinando essa forma de oração, não é que você estará fazendo uma barganha com Deus, porque Deus é Deus de barganha, igreja? Não, Deus não é Deus de barganha, mas Ele está ensinando da misericórdia. Assim como o Senhor tem misericórdia sobre a sua vida, nós também devemos ter misericórdia sobre a vida do irmão. A Bíblia não diz que aquele que muito perdoa, também muito será perdoado. Então, nós devemos perdoar para também recebermos perdão. Então, aqui Jesus está tratando dessa misericórdia. Veja como o modelo de oração que Jesus ele tratou para nós, ele é completo. Então, ele fala sobre a soberania, a santificação, a santidade do nosso Deus, sobre a vontade do Senhor, sobre confiarmos nele para aquilo que ele derrama sobre as nossas vidas a cada dia. E aí, o versículo 13, ele continua. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aí Jesus ele vai dizer, olha, você precisa também colocar isso aqui em oração. Por quê? Falando de forma mais ampla, você é carne. Então você vai viver tentações, vai ou não vai? Vai. Você vai viver tentação no seu trabalho, você vai viver tentação com os seus amigos, com as suas amigas, você vai viver tentação na rua, todo lugar que você passar, você vai viver um tipo de tentação. Porque nós somos carne. Então a gente vai desejar aquilo que é carnal. A gente vai desejar aquilo que é mundano. Independente de qual pecado seja. Nós somos carne. Então a gente vai ser tentado a falar palavrão, a gente vai ser tentado a mentir, a gente vai ser tentado a se prostituir, a gente vai ser tentado a fazer uma série de coisas que vão desagradar ao Senhor e nos distanciar dele. Mas na nossa oração, toda oração que fazermos deve ter esse pedido: Senhor, não nos deixa cair na tentação. Olha que interessante Jesus ensinar isso na sua oração, da gente pedir para Ele não nos deixar cair. Por quê? Porque nós estamos propícios a cair, igreja. Você está propício a cair, eu estou propícia a cair. E Satanás vai fazer de tudo para que isso aconteça. Satanás vai fazer de tudo. Você que é casado, homem ou mulher, Deus vai colocar uma pessoa muito legal lá no seu local de trabalho, para te ouvir, para te fazer se sentir bem.
E devagarinho Satanás ir criando um cenário naquela situação, para quando você menos esperar, você ter caído em tentação. Mas, se você for de oração todos os dias, buscando ao Senhor e dizendo a Ele, Deus, não me deixe cair em tentação e livra-me do mal, é exatamente isso que o Senhor vai fazer. O Senhor vai sempre te direcionar. Ei, não é esse o caminho que você está trilhando, dá meia volta, volte meia e volte lá para onde você parou. Mas é necessário que eu ore, é necessário que eu coloque isso diante do Senhor. Ou será que eu posso conseguir viver tranquilamente? Não preciso orar, porque eu já sou santo demais. Ninguém é santo demais que não precise mais orar. Ninguém é santo demais que não precise mais buscar comunhão com o Senhor. Nós dependemos de uma vida de oração, igreja. Nós dependemos de uma vida de comunhão com o Senhor. A Bíblia diz, resista ao diabo e ele fugirá de vós. E eu resisto a Satanás com a força do braço, né? O jab de direita, o jab de esquerda, Não, eu resisto a Satanás com oração. Eu resisto a Satanás dizendo a Deus, Deus, dai-me forças. E que eu vença essa tentação, né? Ele dizendo, não me deixa cair nessa tentação, mas me livra desse mal. Será que quando Satanás coloca a tentação lá na sua frente, você pode dizer, Senhor, me livra desse mal? Senhor, quero falar um palavrão aqui agora. Chutei o móvel de casa com o dedinho. Gente, quando a gente chuta o móvel de casa com o dedinho, sobe um negócio na gente que, pelo amor de Deus, a gente tem que ser muito de Deus para não pecar. Naquela hora, você tem que chamar Deus. Deus, me livra. Porque se o Senhor não me livrar dessa tentação, eu vou falar o que eu não devo. A gente precisa chamar o Senhor, para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor segure nas nossas mãos. Do contrário, a gente vai viver de forma desenfreada. Aconteceu qualquer coisa, a gente vai estar blasfemando. Aconteceu qualquer coisa, a gente vai estar reclamando. Chutamos o móvel de casa com o dedinho, a gente vai estar soltando aquele palavrão. E aí, as pessoas que estão ao nosso lado vão dizer, peraí, quem é essa pessoa? Não diz que é da igreja? Não diz que é de Deus, esse ser humano, fazendo uma coisa dessa? Aí a gente vai entrar em outras histórias, envergonhar o nome do Senhor e por aí vai. Mas o Senhor, o Jesus, Ele nos ensina, peça para que Deus te livre da tentação e te livre do mal. Né? Qual é o mal que tem te afligido? Qual é o mal que tem te pegado? O que tem te pegado de um jeito que tem feito você fazer coisas que desagradam ao Senhor? Ou então que tem te distanciado do Senhor? Diga para o Senhor, Senhor, me livra desse mal. Ainda que o mal seja alguém. Brincadeira, gente. É que nós falamos semana retrasada, nossa luta não é contra carne, contra sangue. Mas você precisa pedir para que o Senhor te livre do mal. Senhor, me livra disso que tem me distanciado do Senhor, porque eu quero estar perto do Senhor. A oração que Jesus nos deu como modelo é perfeita, né, gente? Quem aqui já orou essa oração e nunca tinha parado para pensar nisso? Quando eu estava estudando, eu falei, meu Deus, como a oração que o Senhor nos deu como modelo é tão perfeita, tão maravilhosa. E aí, no versículo 13, ele diz, no versículo 13, né? E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aí, encerra dizendo, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, veja bem, preste atenção nisso aqui. Nós iniciamos a oração exaltando ao Senhor, amém? E nós terminamos a oração exaltando ao Senhor, dizendo e declarando que todo o poder é dele, que toda a glória é dele, que ele é maravilhoso, que ele é majestoso, que ele é glorioso, e nós encerramos a oração dessa maneira. Então Jesus, ele mostrou como que tem que ser a nossa oração. Como que o cristão deve orar? Sabe, às vezes vão falar assim para você, você vai falar assim, poxa, você ora ao Senhor, coloca diante do Senhor essa situação que você está vivendo, que você está passando, aí você apresenta Mateus capítulo 6 para ela, mas diga para ela, fala, olha, não é uma reza, deixa claro, não é uma reza, é um modelo de oração. E aí no versículo 14 ele encerra, pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Glória a Deus.
Nós, igreja, somos filhos e filhas de Deus. Nós, a partir do momento que o Senhor nos resgata, nos transforma, sabe, nos traz para perto dele, ele nos coloca na posição de intercessores. Nós precisamos entender o quão importante é a oração nas nossas vidas e o tanto de coisas que podem acontecer quando a gente entende o poder da oração. E diante disso eu quero fazer algumas aplicações a respeito desse texto. A primeira delas é que a oração, ela une a nossa fraqueza com a onipotência de Deus. Então eu sou fraco, eu sou falho, eu sou pecador, mas quando eu oro ao Senhor, o Senhor faz coisas. Quando eu coloco o que eu preciso diante do Senhor, Ele move céus e terras. Porque eu mereço? Não, de maneira alguma, mas porque Ele é Deus. E porque Ele me ensinou a orar, Ele te ensinou a orar. Então, quando nós colocamos o que precisamos diante dEle, assim Ele faz, amém? Coisas podem acontecer ou deixar de acontecer quando tomamos a nossa posição de intercessores. Você já parou para pensar quantas coisas já deixaram de acontecer na sua vida porque você estava ali orando e intercedendo? Ou então, quantas coisas aconteceram na sua vida porque você estava orando e intercedendo? Eu quero compartilhar um testemunho com vocês. Quando eu era criança, adolescente, sempre quando eu levantava de madrugada, eu via a minha mãe de joelho no chão orando. Sempre com as fotinhos de todo mundo. As fotos já estavam tudo manchadas de azeite, mas as fotinhas estavam lá e eu acordava de madrugada e a mulher estava de joelho no chão orando. Certo dia, o meu irmão tentou um suicídio, mas ele não conseguiu. Encontraram ele já, enforcado numa escada, desacordado, mas quando tiraram ele de lá, ele estava com vida. Tudo isso porque tinha uma pessoa orando, clamando e intercedendo por ele. Então, uma vida deixou de ser ceifada por Satanás, porque tinha alguém orando. Se você mãe, se você pai, não se colocar na sua posição de intercessor da sua casa, da sua família, Satanás vai fazer o que bem quiser. E às vezes nós desistimos de orar. Não é porque a gente quer desistir, é porque às vezes cansa. É porque às vezes realmente a gente fica desanimado, mas o Senhor está nos lembrando nessa noite que nós não devemos desistir. Que nós devemos continuar intercedendo e clamando pela vida dos nossos familiares. Para que o Senhor estenda a mão sobre eles e tenha misericórdia. Tudo isso com as instruções que nós acabamos de receber. Como devemos orar? Aqui, o Senhor nos permitiu colocarmos petições diante das nossas orações. Permitiu ou não permitiu? Então, assim nós devemos fazer. A oração é evidência de que nascemos de novo. Não tem como eu dizer que eu sou filha de Deus, que eu nasci de novo, se eu não tenho uma vida de oração. Glória a Deus. Eu preciso desenvolver uma vida de oração, porque uma oração sincera pode sim mover o coração de Deus para mudar rotas. Pode ou não pode? Então que você, que nós assumamos a nossa posição de intercessores, seguindo esse modelo de oração que o Senhor nos ensinou nesse texto, engrandecendo o seu nome, evidenciando a sua santidade, pedindo a Ele o seu reino sobre as nossas vidas, pedindo que seja feita a vontade do Senhor sobre as nossas vidas, pedindo a Ele o pão, diga, de hoje, dando-nos, o nosso pão de cada dia de hoje, pedindo a Ele perdão das nossas dívidas, e pedindo que o Senhor nos livre das nossas tentações. Quem compreendeu a mensagem? Que o Senhor te direcione nessa semana. Talvez você diga, Luana, orar é tão difícil. Quando eu começo a orar, me dá um sono, me dá uma abrição de boca. Ai, como é difícil orar. O papagaio começa a falar, o cachorro começa a latir, o filho começa a puxar a barra da saia e dá fome. E eu quero levantar para ver televisão. Acontece de tudo quando você decide orar. Acontece ou não acontece? Não acontece não, gente? Que susto, eu achei que eu sozinha passava por essas coisas. Porque eu vou falar para você, quando eu dobro o joelho para orar, meu irmão, é uma luta. Mas a gente tem que resistir.
a gente precisa dizer, não, eu não saio daqui enquanto eu não concluir a minha oração com o Senhor. E a gente precisa também sair dessa vida de oração rasa, orar somente quando vai comer. Orar somente dizendo, obrigado, Senhor, por esse dia, amém. Não, tenha tempo de oração com o Senhor, tenha vida de oração com o Senhor. Acorde uma hora mais cedo, durma uma hora mais tarde, mas tenha vida de oração e de comunhão com o Senhor. Só assim você vai poder conhecer aquilo que Ele tem para revelar ao seu coração, amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Nesse momento nós iremos fazer a nossa oração final, mas queremos também orar em favor disso que o Senhor nos ensinou nessa noite. Se para você tem sido difícil uma vida de oração, seja sincero diante dele hoje e fale com o Senhor aquilo que você precisa mudar para poder desenvolver